Antes de começar, um recado rápido. O Parentalidade Preta é uma iniciativa independente, sem marcas, sem portais, sem patrocínio. Com valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que sejam, você já ajuda a manter esse trabalho vivo. Você pode se comprometer de 2 formas, no apoia.se/parenta ou no Pix recorrente. A chave Pix é o pixparenta@gmail.com. Agora sim, boa escuta do episódio. Já diziam os Racionais, a multidão é um monstro, sem rosto e coração. E é assim que começam a invisibilidade, a negação e o apagamento. No concreto e no aço do racismo, onde a desigualdade reconstrói e mantém narrativas coloniais, a família preta resiste. Não uma família idealizada que cabe num comercial de TV, ou numa novela, ou até mesmo numa lata de conserva, mas a família real, aquela que luta para amar um mundo que insiste em desumanizá-la. E o homem negro? Ele não é o algoz que o sistema vende, muito menos a ausência que o estereotipam. Ele é o pilar necessário, mas sufocado por gerações de silêncio, violência e auto-ódio. E eu falo desse lugar sem vitimismo, vilanismo, ressentimento ou revanchismo. Eu falo do chão da vida, do que acontece no dia a dia. Então, como equilibrar trabalho, cuidado e masculinidade em uma sociedade que só espera a força bruta e nunca a vulnerabilidade? Como resgatar os laços que foram rompidos e construir tantos outros novos? E eu não estou aqui para tapar buracos com utopias. Eu estou aqui para aprofundar as camadas do que foi rompido, entender a violência estrutural e sistemática e encontrar caminhos de reconstrução. E eu disse caminhos de reconstrução. Esse é um espaço para homens pretos, mulheres pretas, pais, mães, filhos e famílias pensarem juntos como viver, como resistir e, principalmente, como amar. Eu não construí um mergulho para ser um programa de soluções fáceis ou fórmulas. Aqui a gente vai descer juntos em direção às questões mais complexas e dolorosas, porque é lá que a gente encontra as chaves para transformar e o caminho para a cura. E para isso, a gente vai passar sempre pelos pilares do Parentalidade Preta, com profissionais negros de psicologia, em conversas que não só inspiram, mas desafiam, restauram e, principalmente, oferecem ferramentas. Parte 6. Da ação transformadora à prevenção da violência. Nesse episódio, a gente vai explorar como a violência é um construto social, uma linguagem, um impulso e também um paradoxo humano. Nessa conversa, a gente vai pôr na mesa nomes de coisas, dispositivos e de caminhos para o entendimento próprio, coletivo e mútuo. É uma troca que propõe de maneira honesta pôr a mão nesse vespeiro entendendo responsabilidades e culpas, buscando um caminho de saída para o que vem se intensificando cada vez mais, a violência contra a mulher, que estatisticamente tem sua prevalência nas nossas irmãs negras. Quando a gente cruza raça e classe, o retrato fica ainda muito mais duro. Entre 63,6% e 70% das vítimas de feminicídio no Brasil são mulheres negras. E para que não passe desapercebido aqui, a taxa de homicídio de mulheres negras é mais que o dobro da de mulheres brancas. Aproximadamente 70% das vítimas tinham apenas o ensino fundamental, o que revela como a desigualdade econômica e educacional funcionam como um aprisionador que amplia o risco de morte. Nos casos de violência doméstica, 62% atingem mulheres negras. A dependência financeira, fruto do racismo estrutural no mercado de trabalho e os menores salários, dificulta o rompimento do ciclo abusivo. Em lares chefiados por mulheres negras em situação de insegurança alimentar, os índices de conflito e violência também são mais elevados. No Ligue 180, o perfil mais recorrente é de mulheres negras solteiras entre 25 e 35 anos, sendo a violência psicológica a mais reportada, enquanto a violência física atinge seus maiores índices justamente nos estados de menor renda, onde o suporte estatal é mais escasso. Esse reencontro não é apenas individual, mas também comunitário.
apontando para o papel crucial da coletividade na cura e na reconstrução das masculinidades negras. A sexta parte do mergulho propõe uma descida à violência no seu estado embrionário, entendendo como um conjunto de fatores intrínsecos e extrínsecos que pode levar a um atentado. Esse episódio não é e nem se propõe a ser definitivo. Ele traz para a mesa a conversa que devemos ter enquanto comunidade. A função dele não é separar, é dar contorno e nome a coisas incipientes e difusas. Esse é o mergulho. Saia da superfície. Eu sou Bruna, sou uma mulher preta, não retinta, tô com os cabelos soltos, em formato de juba mesmo, com volume, na cor dourada, uso um óculos com armação azul, tô com uma blusa azul marinho, atrás de mim tem uma parede branca. Nossa, e quem é a Bruna e a Nara que veio conversar com a gente aqui hoje? Então, tô trazendo muitas aqui, acredito que a minha presença aqui no Parentalidade Preta é a sistematização de várias conversas. Eu até me perguntei se eu estava fazendo propaganda do programa que eu estou participando, mas na verdade é porque eu queria assuntar com todo mundo sobre o nosso tema, e faz muito parte do que eu acredito, né? Ser uma composição do coletivo, ter um papel social, ser referência para os meus. Sou mãe da Inaê, do Isaac, filha de várias mulheres, de um homem preto. Falo de Fortaleza, minha terra, nordestina, aqui do Ceará. E, para além disso, tenho uma trajetória aí na educação parental, onde o Instituto Cuidâncias é uma grande referência para mim, é o coletivo onde eu consigo pensar e agir com os marcadores sociais, atravessando a nossa prática de fato. Uhum. E tenho uma formação em psicologia, sou psicóloga social, trabalho na proteção de infâncias e adolescências. Bom, maravilha, a gente vai chamar um intervalo rapidinho e já volta. Antes da gente seguir, deixa eu te situar aqui dentro do universo Parentalidade Preta. Bom, esse é um podcast afrocentrado que atravessa corpo, ancestralidade e consciência para pensar a criação de filhos e filhas negros e pretos em um mundo que insiste em nos apagar. Eu sou Diego, educador parental, um homem negro, pai, e esse podcast se tornou referência por unir afeto, teoria e escuta sobre masculinidades pretas aplicadas à parentalidade. Aqui o conteúdo não é o fim, ele é uma travessia, um espaço para se refletir sobre o que significa educar com identidade, dignidade e, principalmente, fé no futuro. Tudo que você escuta aqui é feito de forma independente e autônoma. A pesquisa, leitura, roteiro, gravação, curadoria, edição, finalização, distribuição e promoção, e é feito sem apoio de grandes marcas, instituições ou portais de mídia. E como você bem sabe, nada disso se sustenta sozinho. Nos últimos dias, esse trabalho seguiu de pé graças a um pequeno grupo que decidiu se comprometer de verdade. É justamente por isso que os números precisam ser ditos com clareza. A meta inicial é simples e possível: o Parentalidade Preta ser mantido financeiramente por 500 pessoas dentro de um universo que hoje ultrapassa 100 mil. Hoje, para que tudo isso funcione, o Parentalidade Preta conta com 109 apoiadores. Isso significa que menos de 0,1% das pessoas que acompanham escolheram valorizar isso que você está ouvindo agora. Apoiar a Parentalidade Preta é um ato que parece tão pequeno que dá a impressão de que depende mais de outra pessoa do que da gente mesmo. Mas eu vou te dizer, cada compromisso transforma discurso em trabalho e trabalho em permanência. Então, se você ouve, aprende, compartilha e reconhece a importância do que é feito aqui, eu tenho uma pergunta honesta para te fazer. Qual é o seu lugar nessa construção?
E por falar em construção, eu preciso te lembrar que o Parentalidade Preta não é só um podcast, é um quilombo de escuta, formação e cuidado. Aqui onde você está ouvindo, você vai encontrar o Parenta, que tem entrevistas e audiodocumentários sobre temas de grande repercussão, o Resenha, que são conversas francas e bem-humoradas entre pais pretos sobre desafios, afetos, dores e delícias da criação, o Mergulho, que são trocas que propõem encontros aprofundados sobre masculinidades negras, e o Travessia, onde eu resgato as introduções importantes temáticas de episódios que são importantes para a atualidade. Uma aula didática com material incluso. Parentalidade Preta também tem séries documentais em áudio como Diop, Estrelas Negras no Céu do Egito e Frantz Fanon, Irredutivelmente Negro. E falando em troca, eu também mantenho mensalmente as rodas de paternidades pretas, que são espaços gratuitos de encontro, partilha e cuidado coletivo. Tudo isso só existe porque é sustentado coletivamente. Se você sente que esse conteúdo te atravessa, hoje existem duas formas simples de se comprometer: pelo apoia.se/parenta ou no Pix recorrente. A chave Pix é pixparenta@gmail.com. Com o valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que sejam essas bebidas, você me ajuda a manter esse portal vivo, autônomo e principalmente em movimento. Agora a gente segue com a troca desse episódio. Quando se fala da violência contra a mulher, quase sempre a imagem evocada é a do ato extremo. Mas ele não surge do nada. Ele é cultivado no cotidiano, nas piadas que ridicularizam o feminino, no controle disfarçado de zelo, na autoridade religiosa usada como escudo moral, na dependência econômica tratada como ordem natural, na desigualdade defendida como tradição. A violência começa muito antes do golpe. Ela é ensinada como valor, legitimada como liderança e protegida por discursos que exaltam hierarquia e submissão. Dentro das relações familiares e afetivas, aparentemente normais, proteção vira posse e silêncio vira estratégia de sobrevivência. É nesse antes que a gente precisa entrar. Existe uma instância, que é a proteção social, que pode chegar antes desses momentos de inflexão. E é nesse ponto que a minha troca com a Bruna começa. Bom, na perspectiva contemporaníssima, agora que temos aí o Pacto Nacional contra os Feminicídios, eu acredito que a proteção social é um dos grandes atores desse pacto. Né? Acho que a gente tem muito para falar ainda sobre como vamos fazer isso funcionar, porque o pacto traz perspectivas interessantíssimas, e uma delas é a do público e privado, que é fundamental para responder isso que você traz da questão da violência antes do ato extremo. Né? O que a gente pode identificar dentro das relações, dentro do afeto, dentro de casa. Né? A gente já saiu daquele lugar de briga de marido e mulher, não se mete a colher. Já saiu dessa perspectiva mais micro, mais privada, para algo que é construído coletivamente. Eu acredito que os marcadores, eles trazem essa possibilidade da gente pensar o que tem influenciado, né? O que precisa sair de dentro de casa para ser cuidado em sociedade, para ser cuidado pelo Estado. Então, falar de público e privado é muito interessante para a gente pensar sobre o nosso povo, né? Onde foi que a gente se constituiu, onde que a gente se sentia à vontade, onde que a gente mantinha nossas relações, né? Era dentro das casas grandes ou era na rua, onde a gente conseguia coletivizar, encontrar os nossos, refazer nossa história, ter a nossa prática oral, né? Da forma como a gente conseguia se conectar. Resgatar a nossa forma de coletivizar. Né? E aqui eu não estou romantizando, estou só trazendo um pouco da nossa história, de como nos constituímos. E aí me lembro de uma roda de conversa que eu fui convidada, junto com meu companheiro da época, para falar sobre essa temática, né? De como é construir
relações nessa esfera do público e na esfera do privado. Foi logo quando eu me tornei mãe, e eram outros pares, né, mães e pais, falando sobre esses desafios da paternidade, da maternidade, do que é para ficar dentro de casa, o que é considerado questão privada, o que é para levar para as rodas. Eu sou de uma época onde a gente sentava, pré-pandemia, sentava em roda para falar sobre fralda de pano, sling, Sim. cama compartilhada, amamentação. Então, esse tema, ele veio para a gente politicamente pensar sobre a nossa atuação, né, enquanto mães. E eu lembro que foi muito grandioso para mim fazer parte daquilo, porque eu nem tinha formado em psicologia ainda, e acho que tinha uma ideia de só vou ser alguém quando eu me formar, e eu fui chamada antes de ser psicóloga, né? Só por ser mãe. Sim. Só, entre aspas. Só, né? Então, assim, eu já tinha algo a dizer. Sim. E é muito marcante lembrar dessa roda, porque foram diferentes vivências, falas muito diversas, né? Mulheres que achavam que questões coletivas eram no privado. Não sei se eu vou conseguir trazer aqui especificamente o que era, ou falas daquele momento, mas eu vejo que existe uma barreira em coletivizar, né, em querer construir dentro de casa aquilo que é importante e não trazer a público, né, não trazer as feridas mesmo, não trazer aquilo que é difícil. E muitas vezes o que é difícil é aquilo que é violento, é aquilo que não pode ser falado, é aquilo que dói, né? E não é fácil pra gente falar sobre isso, não é algo que se orgulhe. A gente tem um grande exemplo de como compartilhar as coisas, que são as redes sociais, e a gente vê como as pessoas gostam de se mostrar nas redes. Um filtro, às vezes só quando estão arrumadas, né? Enfim, o estereótipo de bem viver. Sim. Mas e como a gente tem feito para viver bem? Como que a gente tem dentro de casa colocado em prática o que a gente compartilha nas redes sociais? Sim. E é isso, a importância das rodas de conversa presencial para mim, ou as virtuais também, entrar um pouquinho na casa dos outros, sabe? Eu acho que eu sou conversadeira. Eu digo que eu me formei educadora parental e o meu título real é conversadeira de família. Eu gosto de cutucar, de saber o que está acontecendo, como é que organiza a rotina, como é que faz, porque eu também sou uma grande desbravadora para fazer acontecer. Acho que todo mundo sabe que cada fase é um novo desafio das crianças, né? A gente nunca está preparado, por mais que a gente leia, que a gente assista vídeo, que a gente troque. É aquela mãe do menino 3 anos mais velho que vai dizer, tá de namorada, oficial. Chegou com a namorada em casa e foi assim, assim, assim. Aí prepara coração. Pelo menos comigo é assim, eu me sinto mais segura trocando com as pessoas ao meu redor e as vendo como pessoas reais, né? A gente sabe que tem muita literatura sobre parentalidade, sobre como construir relações afetivas, mas nenhuma é cartilha, nenhuma vai funcionar para você se você não entrar em contato com os seus sentimentos reais, com aquilo que te atravessa de fato, com uma conversa honesta com seu parceiro, sua parceira, seus filhos, sobre a sua forma de maternar. Então, olhar para dentro de casa e reconhecer aquilo que é violento não é um caminho fácil,
é um caminho tortuoso, é um caminho dolorido, mas ele é necessário. Uhum. A conversa sobre isso aqui me machuca, isso aqui eu não gosto, o que você faz não acho que seja legal, ela é importante. E se ela não pode ser feita em par, que ela seja feita coletivamente, né? Por que não? Por que ter tabu de sentar numa mesa para tomar uma cerveja na roda de samba, falar com os amigos? E aí, o que é que vocês estão fazendo quando o menino acorda de madrugada? Minha gente, não tô conseguindo, não. Botar na roda nossa vida real Uhum. e coletivizar. Eu acredito que seja por aí. Aí, se a gente for pensar, vamos voltar para a pergunta, né? A gente não saiu, porque eu não saiu. Na proteção social, Uhum. identificar a esfera de atuação. Existem várias formas de atuação da proteção. Uhum. Né? Pode atuar na proteção dos atos extremos, quando está acontecendo uma violência que eu entendo que por ato extremo a gente está considerando aqui que seja uma violência física, né? Uhum. Você infringir o corpo de outra pessoa, no caso de uma outra mulher, né? Que é vista na nossa sociedade de forma muito objetificada ainda, enfim, né? Da forma como é vista, nesse lugar de inferioridade. Sim. Isso não tem a ver com demarcarmos o nosso lugar, tem a ver como a nossa sociedade se constituiu para que fosse dessa forma, para que existisse esse tipo de relação. Sim. Essa hierarquia. Então, na proteção social, existe uma atuação em diferentes níveis. A dos atos extremos, onde atua juridicamente para que possam ser tomadas as medidas cabíveis de segurança, de proteção, quando é necessário. E quando chega a acontecer a denúncia, que a gente sabe que é um processo difícil para as mulheres também, né? E existem, sim, muitas pesquisas sobre o porquê as mulheres se mantêm nesse tipo de relação, né? E por incrível que pareça, não é a dependência emocional, não é a dependência financeira, não são os filhos que seguram o relacionamento. E o que segura essas mulheres nessa relação é o medo do companheiro se vingar. É o medo de romper e ainda assim continuar acontecendo a violência. Então, é acreditar que pode consertar ele, sabe? Sim. É acreditar que consertando ele está garantindo a própria proteção e a proteção dos filhos. Sim. E aí, por outro lado, a gente não tem pesquisa sobre por que os homens cometem violência contra a mulher. Eu acho um dado importante de termos, e acho mais chocante que não temos pesquisadores, pesquisadoras atuando nisso ainda. Por que essas pessoas não estão perguntando aos agressores? Sim. O que acontece? Será que já existe o estigma e ele está sendo só comprovado? Será que é inato dos homens que estão cometendo violência cometer esse tipo de violência? Eu fico me questionando, e aí são questionamentos pessoais mesmo, assim, o que faz com que esse campo não seja desenvolvido, né? Sim. Mas acho que seria por aí, assim, motivar os homens a falar sobre isso, porque a violência existe. Sim, de fato. Tem algumas coisas que você trouxe aqui que me marcaram bastante, e eu acho que elas ajudam a construir um pouco desse panorama, né? Quando você fala
dessa barreira de coletivizar e desse filtro das redes sociais, né? Como é que essa construção ela acontece de um lugar para o outro, né? Tem uma máxima que vira e mexe, sempre repito, né? Que redes sociais não mostram pessoas quebradas. Então a gente acaba sempre criando esse estigma de que tá todo mundo bem, de mostrar o melhor, e também a falsa impressão de que falar sobre essas questões em rede social é falar em coletivo, né? Não é coletivo, porque é cada um na sua particularidade. E você trouxe muito essa função do coletivo, né, nessa construção. Eu também venho desse tempo aí, antes do dilúvio, de juntar para falar sobre parentalidade, né? Sentar em roda, falar das coisas, foi assim que aconteceu para mim. E eu via muito disso. Apesar de estar nesses locais, a gente já não via. E sempre, para mim sempre foi um incômodo. Tipo assim, pô, por que a gente não tá juntando para falar da besteira, da merda, de como tem sido ruim, de como não tem sido bom? Por que a gente ainda, entendendo que tá todo mundo no mesmo local, tá tentando performar uma tranquilidade ou uma plenitude em algo que tá atravessando a gente? Então acho que isso leva para outros lugares. Parece deslocado do tema do que a gente quer falar, mas acho que não, muito pelo contrário. Cria um arcabouço muito importante para isso. Como a gente não tá falando, muita gente acha que não acontece. Então, todo mundo ferrado achando que tá todo mundo bem. E parece tão óbvio que não tem sido dito. E dentro disso tudo, você leva para outro ponto que eu achei muito interessante, das conversas que a gente anda não tendo, com medo de incomodar as outras pessoas, né? Por que eu não vou externar o meu incômodo? E a gente não tá nem falando de devolver o incômodo, externar, cara, olha só, não gostei disso aqui. Não é assim, não aceito isso aqui, não aceito desse jeito. É óbvio que nem todo mundo tem repertório, nem todo mundo tem a possibilidade, nem todo mundo tem a tranquilidade de falar isso. A gente tá falando aqui, a gente não tá aqui falando para uma massa uniforme de pessoas que têm, inclusive, consciência para nomear as violências pelas quais estão passando, que já normalizaram vários tipos de violência, já cresceram assim, acho que são as dinâmicas. Mas acho muito importante a gente continuar batendo nessa tecla, tipo assim, pô, isso aqui não foi legal. Preciso que você entenda que isso não foi legal. Preciso que não diminua isso aqui. Não vai ser motivo de chacota. Não quero que seja motivo de chacota quando eu levantar uma questão que não foi legal, né? E tira para esse outro lado. A gente tá falando em se humanizar, em se deixar afetar, e quando a gente vai levantar um incômodo, nessa hora, assim, pô, é frescura? Pô, agora você vai reclamar disso? Pô, agora passou a fazer sentido pra mim, eu não gosto mais disso. Tô nomeando aqui que eu não gosto, né? E o último ponto que você trouxe aí, que pra mim, ele vai fechar um pouco desse arco que a gente tá começando a construir agora, né? Nessa aproximação primária aqui, são duas coisas que falou, né? Quando você denuncia, ou quando você torna público, quando você leva isso para um debate, você admite. Tem muita gente que não consegue admitir, por vergonha, por sensação de impotência, por não querer passar por isso, né? Então a gente denuncia e admite o que vem depois disso. E, pô, a gente vai admitir que fracassou, mas volta para aquele início que você falou. Mas se a gente tá aqui performando para mostrar que tá bem, como é que a gente vai ter a tranquilidade de admitir que fracassou, ainda numa sociedade que está incentivando cada vez mais o desempenho, né? O resultado, o sucesso de qualquer maneira. Então, pô, não cabe a nós parecer que fracassamos. Eu acho que a gente precisa meio que quebrar, porque fica todo mundo quebrado junto, achando que tá todo mundo bem, e a gente viu que é um trauma social que tá se alastrando cada vez mais. E tipo assim, cara, se a gente não falar violência, até se colocando no local de quem sofreu e de quem fez, não vai, essa discussão não vai progredir, né? E esse que tu falou, e eu marquei aqui, admitir que a violência existe, né? Talvez seja um ponto inicial pra gente falar assim, cara, tá acontecendo alguma coisa, e a gente precisa conversar sobre isso. E o último ponto que você trouxe, cara, que me pega muito, né? A sensação que a pessoa que está sofrendo violência tem de que ela vai conseguir converter aquela pessoa para ela não sofrer o revés daquela própria violência, né? Você vai manter ela naquele local.
por você mais do que eu, vivendo essa realidade no contexto da proteção social, pô, tem gente que não tem nem para onde ir, não tem o que fazer. E aí, como é que vai lidar com isso tudo? Como é que vai sistematizar? Como é que vai admitir isso, né? A gente vai vendo que é uma trama muito, muito, muito costurada e muito bem presa para manter a pessoa daquele jeito ali. E esse último ponto... Porque por mais que Não, por pode mais falar. que não faça parte dos 70 e pouco, 72% das respostas das mulheres que falaram que é a questão do revés, na questão de a violência voltar, mesmo terminando o relacionamento, a dependência econômica, ela é muito forte. Sim. A questão do cuidado com os filhos é muito forte, então não é negando, né? Ela atravessa também. Então é isso, terminei, mas e aí, vou pra onde? Como é que eu faço? Existe uma desorientação emocional atravessando os homens hoje. Um vazio entre o ideal de virilidade que lhes é vendido e a humanidade que lhes é negada. Muitos foram ensinados a performar domínio, mas não a elaborar medo, frustração ou humilhação. Foram treinados para competir e não para sentir. Quando essa confusão, essa desorientação não é reconhecida, ela não desaparece. Ela busca culpados e encontra mulheres, filhos, pessoas negras, qualquer corpo que possa ser submetido e subvertido. A masculinidade dita tóxica não é apenas um problema individual. É um projeto de poder que transforma insegurança em agressividade e ressentimento em identidade política. Esse caldeirão de coisas mal resolvidas eu chamei de desorientação emocional. É um termo que eu criei aqui para esse programa e que eu vou usar muito no Parentalidade Preta também. Diante disso, eu perguntei a Bruna que tipo de desorientação emocional ela enxerga que os homens carregam hoje, que quando não elaborada, acaba recaindo sobre a sociedade ou sobre si. Essa é a pergunta-chave. Eu tô aqui refletindo sobre ela ainda. Eu não tenho, até porque eu acredito que seja importante perguntar para os caras, para os homens, para os pais, para os companheiros, como eles se sentem nessas relações, porque a gente está falando de afeto, de como você é atravessado por aquele episódio, por aquele sentimento, pela presença daquela pessoa que ainda não sabe se expressar e tem 3 anos e te bate para chamar a atenção, e interrompe sua reunião e acorda de madrugada, mesmo você tendo que trabalhar de manhã, e requer cada vez mais financeiramente que você seja provedor de casa, e a sociedade cobra que você esteja naquele barco presencialmente, fisicamente, não só provendo. Então, são muitas variáveis e elas são muito pessoais. É uma questão coletiva. Sim. Isso está explícito, está colocado, inclusive, no pacto, que é uma questão coletiva. Não tem como a gente tratar como sendo uma questão privada. Mas ela atravessa a orientação emocional, né? Essa questão da gente organizar direitinhos divertidamente. Então a gente precisa sim, precisa olhar pro que a gente está nutrindo dentro da gente enquanto pessoas. Temos aí o Fanon, que traz que as máscaras brancas foram colocadas, né? Aí tem o Tornar-se Negro também da Neuza. Para mim, eles dialogam bastante. Eles têm uma linguagem, uma temática que eu acredito que se completa muito, né? Que é essa questão da construção da identidade, que a gente está ali querendo suprir a ferida colonial. Será que é por aí? Será que o caminho é esse? Será que a gente não tem que fazer um caminho contra-colonial e olhar para além do que o Mano Brown traz? Será que cadeia para homem? Eu me questiono. Toda vez que eu tô escutando o Mano Brown falar isso, eu digo, mas cadeia é para homem? Olha o tanto de mulher encarcerada que a gente tem. Mulher preta que caiu por conta de... Nem era ela, né? Sim. Mas tá presa também. Então, cadeia para homem, eu me questiono
sobre isso e me questiono o quanto ele povoou o imaginário dos nossos homens. Será que eu preciso me render a esse sistema punitivo? Ele foi feito para mim? O punitivismo foi feito para mim? Será que eu estou dentro dessa necropolítica porque o meu povo realmente é menor? Porque o nosso imaginário, o nosso imaginário e a nossa realidade, ela é permeada pela morte do nosso povo, né? Pelo genocídio dos nossos meninos, pela tristeza das mães, pela ausência dos pais. A gente tem toda essa realidade. Então, ir contra isso, não sendo num lugar romântico, é a grande questão. Como é que a gente vai se orientar dentro de tudo isso? Eu acho que é a nossa grande questão coletiva, é a gente realmente se aquilombar, é a gente conseguir fazer nossas leituras. E aí eu trago aqui um episódio que eu passei esse ano ainda, e eu tive o prazer de me encontrar com a Sueli Carneiro, grande mestre, e todo aquele fervor, né? A gente na fila para pegar o autógrafo da Sueli, todo mundo que passava por ela saía assim, parecia que tinha tomado um banho de benzimento, e na expectativa e tudo, e eu, meu Deus, não ensaiei nada para falar com ela. O que eu vou falar? Vou deixar chegar na presença para ver o que vai sair. Me abaixei, entreguei meu papelzinho e disse o nome dos meus filhos. E falei, o nome dos meus filhos, eles te conhecem porque eu passei longas noites lendo seus livros, acordava lendo, trabalhei bastante com as suas obras, então eles com certeza te conhecem. Eu queria que você colocasse o autógrafo em nome deles. E ela escreveu assim: Inaê Isaac, peço perdão pelo tempo que ocupei da mamãe. Beijo, Sueli Carneiro. Eu disse, nossa, a mulher maravilhosa, tipo assim, pediu desculpa porque sabe da importância que era eu estar com os meus filhos, e que eu fui retirada desse lugar para poder me constituir enquanto pessoa, constituir minha identidade. Eu disse, Sueli, você não tem que pedir desculpa de nada, você me entregou dignidade, eu pude me reconhecer enquanto preta a partir dos seus escritos. Sueli traz uma perspectiva histórica de organização do nosso movimento, né, de pessoas pretas, da população preta. Então, para mim, foi encarnar nesse mundo, no Brasil, né, então, mas ela trouxe uma lição de parentalidade, reconhecendo o valor que tem uma mãe em casa, né? Sim. E aí eu acho que a gente precisa buscar essa orientação através dos nossos autores, das nossas autoras, do nosso cinema, da nossa música, da nossa arte, a nossa cultura, porque a desorientação ela é grande. Nos contaram muitas coisas, desde que aportamos aqui, né? Sim. Aí eu vou trazer a Jaride Arraes, que é uma escritora cearense, que ela fala que o trauma, ele não é uma ferida moral, ele é uma infecção. E eu gosto de pensar no trauma nessa perspectiva, porque ele, não sendo ferida moral, ele retira de cena Deus, ele retira de cena os julgamentos, ele retira a responsabilidade alheia e traz essa corporeidade de você cuidar de si, né? Então, eu tenho aquilo, eu tenho trauma em mim, enquanto homem preto. A gente está falando, né, da desorientação dos homens negros. Sim. O que eu vou fazer? Admitir é o primeiro passo. E falar sobre isso, não ficar sozinho. Coletivizar, participar de grupos,
Conversar com os próprios filhos, né, sobre essa construção, sobre o que gostaria de fazer, mesmo que ainda não esteja fazendo. Sim. É o ponto. Pô, incrível que é proposital, né? A montagem desse roteiro que a gente tá seguindo, né? Que a gente falou do coletivo agora há pouco, e essa construção que você faz até chegar nesse ponto que você falou aqui, né? Entendi, ou melhor, preciso entender o que constitui tudo isso bagunçado que fica o tempo inteiro borbulhando dentro de mim e às vezes explode, né? E a gente falou dessa desorientação e tu trouxe um ponto muito bacana, assim, que eu não tinha pensado, porque eu pensei muito no contexto prático, de ferramentas emocionais. Tipo, o que a gente vai fazer, entender e tal. Eu jogo esse... Eu tento jogar essa discussão sempre para a construção dela a partir da infância. Então, nomear emoções, nomear sentimentos, entender como é que o nosso corpo reage e tal. E aí você trouxe para um local muito, muito interessante, que vai de encontro ao que eu propunha numa construção primária, né? Eu gosto de começar de lá de trás, nesse campo da infância, ir falando e aumentando a complexidade do discurso até chegar na vida adulta. Afinal de contas, a gente está falando de oferecer ferramentas. E aí tu fala, não, pô, então tem que estudar, tem que olhar o que aconteceu com a gente aqui desse lado para entender por que você se sente assim, né? Da onde vem essa raiva toda, da onde vem toda essa confusão de sentimentos, por que a gente ainda não está conseguindo se pensar, se entender, sistematizar essas coisas. Então, eu acho muito legal, porque, afinal de contas, a gente está falando da violência masculina, se a gente fosse dar um contorno, e ela, como a gente também está falando, ela vem numa construção. E já levar para esse outro lado, assim, cara, você precisa se conhecer. Pô, tu falou de Fanon e acho que é uma parada muito importante, não só de Fanon, mas entender toda essa ferida colonial, né? Você é o receptáculo da violência colonial. Talvez seja essa linguagem que tá aqui transitando no seu corpo. E se você não entender o que está acontecendo dentro de você, vai explodir, não tem como. Eu tenho a impressão de que talvez, né, para essa conversa, possa vir a ser mais o ponto-chave. Vai ter que contextualizar a história do povo negro aqui para tu entender de onde vem essa violência. E, de repente, você vai ter que ser curva de rio mesmo. Ó, vai ter que barrar aqui. A violência para aqui. Agora você entendeu. Não adianta você dizer que entendeu e reproduzir. Tá? Por mais que eu não goste, não sei se a palavra seja relute, usar... Quem levantou muito isso de uma maneira sistematizada, de um jeito que eu considero muito honesto, foi Bell Hooks falando sobre isso, né? Para onde foi essa violência colonial e como a gente coloca ela na direção das nossas, né? E dos nossos. Como é que a gente reproduz ela o tempo inteiro, né? Não terceirizando a violência, mas sistematizando. Ó, tá tudo aqui, veio com vocês, veio com a gente. Se a gente não der contorno e não resolver isso, vai continuar nesse ciclo. Não adianta a gente tentar simplesmente só se apartar. Tem que ter um diálogo. Eu nem vou aprofundar muito, porque a gente ainda tem muita coisa para falar aqui, mas achei muito legal você trazer assim, ó, você vai ter que se entender aí, cara. Se precisar de ajuda, vamos aqui, fazer em grupo. Mas não tem como tirar a tua responsabilidade de se entender. Não dá. E se a gente não se entende enquanto povo, a gente não responsabiliza o Estado pelo que é dever dele. Sim. Sim, ótimo. Então a estrutura que nós precisamos para esse bem viver, o tão falado bem viver da população, precisa ter o recorte de raça. Como é o bem viver da população negra? Como é a saúde mental da população negra? A gente precisa olhar especificamente para isso, porque a gente tem aí todo o atravessamento do racismo na nossa vida, nas nossas infâncias. Temos aí a nossa história da legislação, de como foi reconhecido como crime recente. É recente que foi reconhecido Sim. como crime, né? Então a gente precisa olhar para isso enquanto responsabilidade do Estado também. Sim. Eu gosto muito de uma atuação que a gente tem aqui no Ceará, de um grupo que tem letrado racialmente, pelo menos a minha bolha,
né? Uhum. Que é a Rodrigo, uma bicha preta, a Aline, uma mulher preta também que está na cultura, encabeçando equipamentos públicos, trazendo cada vez mais a fortaleza do nosso povo, e Uhum. o Rômulo Silva, né? Eu queria até ler um trecho dele, porque é um homem preto que me ensina sobre, através da escrita, me ensina sobre o ponto de vista dele, como ele tem Sim. visto a vida, né? E aí tem o livrinho dele aqui, Memórias da Carne, Tato no Encontro, Excelente. e ele fala sobre Casa-Mundo. Entre colchetes, o repouso na imaginação das paisagens, artífice da habitação, pensar o chão da casa-mundo, taipa de mão, chão batido, sem fundações, chão batido, tessituras de cipó, chão batido. Ele mora numa casa de palha, amarração forte. No subterrâneo da casa, embarcação, suspensa sobre o seu lodo, incontáveis calangos rastejam. Novo mundo, acumulação de destroços. Barraco, ocupação. Políticas do despejo. Especulação imobiliária do tempo. Casa caíra. Bando de máquinas em greve. A combustão da carne como técnica. Cana-de-açúcar, algodão, grãos de café, casa grande. O ritmo dos algoritmos, a dança imaterial infinita, que pressupõe a matéria do silício e do deutério, e o cobalto do nosso radioé. Acumulação de morte anunciada de crianças no Congo. Do gesto enraizado, entre as arquiteturas em barro preto e janelas de madeira, as escoriações da palha do telhado e o do ferrolho enferrujado. Esse trecho do Rômulo me fez ver um pouco da casa-mundo que ele traduziu, né? Através desse poema. Ele é maior e o livro é muito rico de detalhes sobre como ele tem visto. E eu acho a escrita, sem pretensão de explicar a poesia, as crônicas, uma forma de cura também, né? Uma forma de reencontro consigo, uma forma de elaboração. A gente fala muito da terapia, né? Vá para terapia, cuide disso. Mas a terapia nada mais é do que você encontrar consigo mesmo através de um profissional. A ferramenta pode ser alguém fora, formado, que tem ali uma expertise para isso, mas pode ser uma caneta e um papel para você conseguir colocar para fora aquilo que te inquieta. Né? Pode ser aquele grupo de dança onde o seu corpo vai poder expressar movimentos que não estão no dia a dia e que acumula, a gente somatiza. A gente não faz movimento com a nossa nuca, os nossos braços, nosso quadril, que a gente vai fazer num grupo de dança. Né? Tocar um instrumento. Ah, mas não tem tempo. Em que momento eu vou fazer isso? Lá vem, né? A pessoa dizendo para eu cuidar de mim, sendo que eu não tenho tempo para nada. Leia 2 páginas. Sim. Passe da primeira. Excelente. Passe da primeira acaba com tudo, né? Eu acho que começar alguma coisa, cara, é realmente muito profundo isso. Você falou aí, principalmente da poesia, né? E não tem como a gente tirar essa instância tão importante de escrever, de falar. E tem o rap aí falando um monte de coisa também, justamente tentando sistematizar. Você falou em sistematizar, até risquei aqui, sublinhei, fiz círculo. Sistematizar as nossas dores, né? Para entender, vamos botar tudo aqui, vamos entender, pô, essa raiva que eu sinto é isso, essa frustração que eu sinto é isso, essa impotência que eu sinto é isso, esse vazio que eu sinto é isso.
começar a entender o que está acontecendo de dentro para fora, para poder preencher o que tem que ser preenchido, expurgar o que tem que ser expurgado, entender o que tem que ser entendido. Eu acho que são ferramentas muito boas. Eu vou parar aqui na sistematização, senão a gente vai entrar num buraco de minhoca aqui gigantesco, que eu não teria problema, mas a gente vai... Ainda tem alguns pontos para passar, mas eu queria ficar muito com isso daqui, da gente tentar sistematizar essas dores para começar a entendê-las. Ó, vou tratar disso aqui agora, tratar disso aqui, tratar disso aqui. Meninos que não aprendem a reconhecer a tristeza, aprendem a transformá-la em raiva. Meninos que não aprendem a chorar, aprendem que sentir é fraqueza. Frustração vira agressividade, vergonha vira silêncio ou ataque, medo vira controle. Quando a educação emocional é substituída por discursos de superioridade masculina, autoridade incontestável e hierarquia racial, não estamos formando homens fortes, estamos formando homens incapazes de lidar com limite, rejeição e diferença. E isso não fica restrito à vida privada, se manifesta nas relações, nas instituições, nas escolhas coletivas. Por isso, eu perguntei à Bruna em que medida a ausência de uma educação emocional dos meninos transformam frustração, vergonha e medo em comportamentos violentos ou omissos na vida adulta, né? Isso. Esse em que medida me quebra, porque como é que eu vou quantificar isso, Diego? Exatamente, é uma barreira difusa. É por isso que a gente vai brisar a respeito disso. A gente tem muitas pesquisas que trazem os dados sobre violência contra a mulher, sobre quem são os agressores. A gente pode olhar para isso com responsabilidade. Tem a rede de observatórios que traz para a gente, observatórios de segurança, né? Traz na última publicação, que chama Elas Vivem, um componente sobre por que é importante especificar a atenção para o crime cometido contra as mulheres. Elas vão justificar e falam sobre a possibilidade da gente estabelecer penas mais rigorosas para os agressores. Então a gente tem trabalhado sob essa medida, é a curva do rio, né? Precisa ser parado porque o nosso povo já é morto. Sim. As mulheres, então, elas estão sendo violentadas e mortas por recusarem um pedido de namoro. Uma menina, as meninas, né? Vamos incluir as meninas aí, então, na estatística também. Hoje foi a primeira notícia que eu vi. Quando eu abri, cheguei no trabalho, fiz tudo e tal, depois de deixar as crianças na escola, fui começar meu dia, abri a primeira notícia que tinha, era menina esfaqueada porque recusou um pedido de namoro. A gente não pode mais dizer não. É isso, né? Estamos suscetíveis a não existir por não poder nos posicionar, por não poder vestir. Então, assim, aquela monte de coisa que a gente já sabe, os homens já sabem disso, os próprios agressores já sabem. O que é feito a partir disso? A gente está pensando em medidas mais rigorosas, né? O pacto, ele vem para chamar a atenção sobre a importância do recorte de raça, porque é sabido que existe uma ferida colonial, o Estado já sabe disso, né? Então a gente precisa olhar para isso com a responsabilidade de que não é só através do encarceramento que a gente vai conseguir trazer esses homens para a responsabilidade. Sim. Mas a punição e o encarceramento ainda são as nossas únicas possibilidades. E enquanto a gente não conseguir uma educação socioemocional, coletivizar as nossas dificuldades e superá-las, nos organizar politicamente, a gente vai ter mais encarceramento, a gente vai ter os índices de suicídio entre homens pretos aumentando, a gente vai ver tudo desgringolar. Então a gente precisa trazer para a nossa prática raça, para ontem. E aí tem um trecho do Elas Vivem, da rede de observatórios de segurança, que diz assim: seja pela banalização da barbárie ou pelo crescimento do ódio,
essas violências carregam as marcas da desigualdade. Então aqui já está sendo pressuposto que é a banalização da barbárie, é a enxurrada de notícias, a gente está se acostumando com isso, de isso vai ser preso mesmo, depois é solto, é a gente banalizar, ou pelo crescimento do ódio. E aí é aí que a gente tem que pegar a pauta da educação socioemocional. O que é esse ódio? O patriarcado ensinou dessa forma. Sim. Tá bom, eu entendi, eu já sei, a sociedade foi constituída dessa forma, tem uma hierarquia, é legal ter poder, e as meninas acabam ficando mais sensíveis, porque tem as suas especificidades, né? Tá, mas o que te faz sentir ódio? Eu não acredito que seja algo inato. É construído. Enquanto pais e mães, a gente tem e sociedade responsável pelas crianças, né? O ECA traz que somos todos responsáveis pelas crianças. Sim. A gente tem que olhar para como esse ódio está se constituindo, né? Se a violência é aprendida, o afeto também pode ser. A parentalidade pode funcionar como um espaço de reeducação do masculino, onde o cuidado não é fraqueza e a responsabilidade não é humilhação, onde a autoridade não é autoritarismo. Não se trata de demonizar homens, mas também não se trata de protegê-los das consequências das suas escolhas. Trata-se de convocá-los à maturidade, de romper com a fantasia que a liderança é dominação, de entender que o amor é prática e que a presença é decisão cotidiana. Como a conversa aqui é sobre caminhos de reconstrução, eu pedi a Bruna para falar um pouco mais. Eu acho que tem muito a ver com algo que eu estava conversando outro dia com meu pai, assim. Ele estava falando sobre essa questão de como a gente tem visto raça atualmente. Eu e a minha irmã, a gente embarcou... Eu sou psicóloga, minha irmã é socióloga, e a gente tem uma postura crítica, política, muito definida, né? Então a gente leva raça para a mesa do almoço. E numa dessas conversas, meu pai estava problematizando e trazendo o incômodo dele sobre como a gente tem tratado isso para os nossos meninos. Como exatamente isso que você falou, como os nossos meninos vão conseguir admirar se a gente está o tempo todo falando do homem branco, por exemplo. Como é que o meu filho, que é branco, ele vai conseguir se ver como digno de respeitar alguém se é dito o tempo todo que foi ele que colonizou e dizimou, a identificação dele é com isso. Eu vou oferecer outras referências. Ele não faz parte da branquitude. Ele faz parte de uma família trabalhadora, filho de uma mãe preta, de um avô preto, de uma mulher que criou, sabe? Ele tem a história dele e ele não faz parte do pacto da branquitude porque ele foi educado dessa forma. Ele vai para a capoeira dele, ele aprende um instrumento musical, ele tem outros referenciais para se identificar. A gente não pode ter medo de responsabilizar as pessoas brancas que pautam a hierarquia racial, que acreditam que podem cometer racismo, que estão numa esfera violenta e dizimando o povo preto, porque a gente não quer ensinar o que é de fato. As crianças veem. Sim. E elas têm que ter referencial do que não querem se identificar também. Sabe? Aí eu lembrei de um sonho que eu tive. Que eu estava indo para um abrigo, uma instituição de acolhimento de crianças e adolescentes, e tinha uma imagem de um menino preto, bem encolhidinho assim, na parede, grafitado. Aqui em Fortaleza a gente tem muito arte urbana, de grafite, e até na minha página profissional, antigamente eu colocava bastante desses recortes, agora eu dei uma repaginada, mas eu gostava dessas frestas que eu via na rua. E no sonho apareceu esse menino encolhidinho e tinha uma frase muito forte que era: eu não pedi para nascer,
E eu lembro que era bem no muro de uma instituição manicomial que a gente tinha aqui, muito famosa, que é o Miri Lopes. Uhum. Então, no sonho, eu fiquei em conflito, né, comigo, de meu Deus, como é que eu produzi algo tão forte e que é tão significativo, né? No muro de um manicômio, um antigo manicômio, a imagem de um menino preto dizendo que não tinha pedido para nascer. É o não lugar. Eu não tenho lugar, né? Se eu não estou encarcerado ou com a saúde mental devastada, dentro de clínicas psiquiátricas, né? Como a gente vê que tem tido esse boom, eu tô aonde? Uhum. Onde é que eu vou me identificar? A gente pode falar de representatividade. A gente pode falar de como é importante ter espaços onde sejam fomentadas as imagens, as ações de homens pretos. Bom, eu acho que eu nem tenho que falar sobre isso. Eu acho que fica muito claro que essa questão da referência, né? Porque parece que a gente tá chovendo no molhado sempre. Cara, é com referência. Eu nem vou aprofundar isso, porque seria falar por cima do que você falou, e eu acho que, enfim, me atravessa muito isso. A gente ainda tem que discutir esse tipo de coisa. Pensei que eu quando elaborei esse roteiro, eu falei, cara, não, vou aqui porque eu preciso colocar isso, mas não achava que fosse me atravessar tanto assim. Se queremos falar de prevenção e não apenas de reparação, a gente precisa olhar para as estruturas que alimentam o silêncio e premiam o autoritarismo. Antes que a desorientação vire violência extrema, existem sinais: isolamento crescente, discurso radicalizado, incapacidade de ouvir, necessidade constante de controle. Instituições não são neutras nesse processo, elas podem reforçar um modelo que adoece ou sustentar caminhos de travessia. E foi pensando nesse antes que eu pedi a Bruna para falar um pouco a respeito do que famílias e redes de apoios e instituições, como eu falei, podem fazer para ajudar homens a atravessar esse escuro antes que ele vire um dano irreparável. Aí eu vou me utilizar do pacto. Sim. Pacto que não é tão grande, dá para todo mundo ler, ter acesso. Eu assisti a propaganda que o governo ofereceu sobre o pacto. Não sei se você chegou a ver, se vocês já viram, que é com um trecho da música da Elza Soares, dizendo que vai ligar para 180, entregar o endereço, e são os homens cantando. Criar essa imagem de homem confrontando homem já é muito educativo. Sim. E no pacto tem uma parte que fala exatamente sobre quais são os fatores transformadores das relações sociais. E é dividido em 4 fatores: os individuais, os relacionais, os comunitários e os sociais. Nos fatores individuais, fala sobre a valorização do relato de meninas e meninos com relação às violências sofridas ou presenciadas. Então, basicamente, a gente não naturalizar, não banalizar e nas nossas relações ter esse cuidado de acolher quando uma criança é violentada, ou negligenciada, ou violada de alguma maneira. Sim. Aí eu vou fazer um resumo, mas tem um pouco mais, né, de ter cuidado com a garantia de acesso à saúde nos casos de dependência, de uso de substância, abuso de álcool, a gente conseguir conversar com as crianças sobre isso, para elas saberem que isso existe e que sim, os pais, que são os protetores, talvez também precisem de um suporte, né, e que possam contar com o Estado para isso. Tem os fatores relacionais, que fala sobre a gente incentivar as relações respeitosas, livres de preconceito e discriminação, né, promover essas relações equânimes, igualitárias. Sim. E aí, em cada esfera dessas, a gente pensar como fazer. Dentro de casa, como que a gente faz isso. Dentro das instituições, como fazer. Tem os fatores comunitários, que falam sobre a promoção de educação e socialização, que favorece
a não tolerância à violência, a desconstrução de estereótipos de gênero, de raça, de etnia. Eu estava até assistindo sobre a Sarah Caroline falando do uso da meia rosa pelo filho dela, né? Ela falando, meu filho preto, não tem esse lugar de usar a meia rosa para contestar os amigos. Porque a força que ele vai contestar é a força policial. Sim. Então, eu não tenho esse dever de educar o meu filho para confrontar a comunidade, porque ele sabe que quem ele vai confrontar não vai dar espaço para fala. Sim, verdade. O próprio filho, na fala dela, segundo ela, questiona: mãe, o que quem usa meia rosa faz? Qual é a mensagem que eu vou estar transmitindo? Né? Então, depende de para quem a gente está falando. A gente está falando para um menino branco que é filho de uma mãe preta, que está ali ensinando ou a gente está falando para um menino preto. Então, tem as variáveis, né? E é importante que eles identifiquem onde são esses pontos de cuidado e de manifestar a sua postura. Sim, né? De fato. E aí, isso falando dos fatores comunitários, a gente, enquanto comunidade, como que a gente se entende, né, para sustentar esse lugar de atores sociais, de identidade. E tem os fatores sociais, que é sobre políticas não discriminatórias, promoção da equidade de gênero, de raça, cor e etnia. Tem até uma parte aqui do pacto que ele fala sobre os custos econômicos e sociais para o país, dos feminicídios. Eu achei isso muito interessante, porque ele fala que tá ficando cada vez mais caro a gente encarcerar. Né, que a violência baseada em gênero contra as mulheres está afetando as políticas previdenciárias, as empresas, o funcionamento do SUS e do SUAS. Ou seja, já colapsou. É outro campo. E eu vejo a educação parental absolutamente aqui. De fato. Eu acho que não tem muito para onde correr, o pacto é muito didático, né? E eu achei muito, muito interessante a maneira como ele foi construída, não pelo acesso, né, à informação, mas como ele sistematizou mesmo. A informação está lá, mas está muito bem sistematizada, né? Não tem como não entender o que ele se propõe. Acho que foi uma linguagem muito boa. É isso, ele se propõe, mas como que a gente vai conseguir executar? Aí eu acredito que nós, enquanto educadores parentais, temos muito a contribuir com os atores que vão colocar esse pacto em vigor. É óbvio que a gente não poderia deixar de racializar essa questão. Então, pensando na racialização da parentalidade, eu pedi a Bruna para discorrer um pouco a respeito disso, da necessidade de se colocar a lente, não o recorte, de raça nessas construções. Eu acho que basta a gente fazer um paralelo de por que a gente precisa de um pacto para que as mulheres não morram mais. Sim. Por que a gente precisa falar de parentalidade com recorte de raça? E aí eu trouxe o exemplo do menino preto, e a gente pode trazer vários exemplos, né? Eu nem sei falar sobre isso direito, porque para mim é óbvio. Falar de uma questão óbvia é muito difícil. Sim, o óbvio aí tem que ser dito, infelizmente. Tem que ser dito. Não é só uma questão de público-alvo. Não é porque eu estou falando para pessoas pretas que eu tenho que falar de raça. Não é porque eu estou falando para a branquitude que eu tenho que falar de responsabilidade em relação à racialização. Né? Eu trabalho numa clínica que é racializada, justamente por saber que as pessoas que chegam para mim têm uma reflexão acerca do seu papel social, que a sua identidade é atravessada pelos privilégios, pelo racismo, né? Então, são questões que estão dentro da nossa casa, que estão no nosso mundo e que fazem parte da nossa formação. Da formação da nossa identidade. Por que a parentalidade também não vai fazer... Eu não gosto da palavra recorte. Sim. Eu acho que a palavra certa talvez seja contexto.
é o nosso contexto, né? Não é um recorte, é um contexto. Sim, a gente vive nisso, não é que a gente está observando de lá. Como é que a gente vai se botar Exato. dentro? Sim, fato. Eu não faço um recorte de raça, eu estou contextualizando de onde eu estou vendo. Uhum. Então, eu preciso diferenciar que a parentalidade é preta, porque quando eu faço o giro do pescoço, o teste 360, eu não vejo representatividade. E aí, quando eu abro a boca, o microfone para falar, tem um peso maior, porque é a mulher negra falando, né? Sim, é a mulher negra falando. Inclusive, eu quero até passar um pouquinho por isso. Por favor, continue. Não, aí é isso, assim, de precisar contextualizar a parentalidade, porque quando a gente está falando da nossa vivência, a gente tem uma responsabilidade social. Uhum. E não é que eu esteja representando, que nós estejamos representando, é porque vai ter uma identificação de a gente sabe quem. Sim. A gente sabe quem vai se identificar com o nosso contexto social, de grana, de violência que a gente sofre. Mas é isso, assim, da gente trazer novos elementos que não estão pautados, inclusive dentro da parentalidade, né? O Instituto, o Cuidâncias aparece na minha vida muito nesse contexto de fazermos uma formação em educação parental onde não existia o contexto de raça, gênero e classe. As questões pautadas dentro da formação não contemplavam a realidade que nós vivenciávamos. E aí o coletivo vem e traz essa perspectiva, depois consegue se integrar a essa pós-graduação, porque foi reconhecido pelo corpo docente que realmente era muito importante e existia essa defasagem, então a gente entrou como parte formativa, contribuindo, né, com esses questionamentos, com a nossa própria experiência de estar nos territórios, falando com conselheiros tutelares, educadores sociais, equipes técnicas de acolhimento sobre como educar respeitosamente. E a gente teve um marco que foi a lei da parentalidade positiva e do brincar, que acabou, de 2025, né? Que acabou subsidiando essa nossa atuação na proteção social, da gente trazer os atores que estão lá na ponta para pensar, tá, a gente não pode mais agir dessa forma, a gente não pode mais fazer da forma como a gente fazia, a gente vai fazer o quê? E a gente sabe que a implementação das políticas públicas, ela se dá de forma vagarosa, realmente, de forma olho no olho, são essas trocas que constituem a formação do profissional. Eu acho que é mais ilustrativo a gente pensar como foi a implementação do SUS. O pessoal tem mais acesso, né, ao SUS. Como que foi implementado. Os profissionais não tinham essa prática. Eu lembro dos antigos contando, que eu não sou dessa época, mas eu lembro dos antigos contando que já existia a política, mas quando chegava, os próprios profissionais não eram familiarizados. Né? Então a academia pensa, tem várias pesquisas sobre como é para ser desenvolvido, qual é a melhor maneira, mas quando chega lá para o técnico de enfermagem fazer, para o educador social fazer, ele não passou pela reflexão. Não foi ele que desenvolveu aquela política para ser colocada em prática. Então é uma crítica que eu faço e que vejo que existe campo para a gente atuar com a educação parental, sabe? E o Cuidâncias tem feito isso de uma maneira que eu acho admirável, assim. Mulheres, mães que pensam educadoras parentais que pensam nesse lugar de atuação. Sim, de fato. E é uma coisa que sempre me atravessou, né? Não à toa eu busquei a formação também, e não à toa mantenho o Parentalidade Preta com esse nome e com essa proposta, né? De quando você fala de fazer o recorte de raça e classe,
quando a gente vai pensar na educação parental como uma instância extremamente elitizada, né? Não tem como... eu não sei se elitizada é a palavra, mas na falta de uma mais adequada agora eu vou usar. Porque quando a gente vai falar de uma instância elitizada, a gente já sabe como são as pessoas que estão aqui. Você falou muito bem no teste do pescoço. E refletindo a respeito do que você trouxe, né? É mais uma troca de ideia do que de fato uma pergunta, né? Tipo assim, pô, a gente tá falando de tantas coisas, né? Estamos fazendo pactos, estamos levantando questões importantes, e a gente vê que esses espaços, eles continuam com a mesma configuração sempre. Você vai ver um evento que fala de parentalidade, pô, são sempre as mesmas pessoas, sempre os mesmos rostos, sempre as mesmas cores. E aí você fala assim, pô, eu não quero ter a responsabilidade de falar de um recorte, mas a gente continua sendo colocado nesse recorte. Você vai para um evento, ou você faz parte, e aí você está ali dentro da diversidade que o evento propõe, e não está ali como um ator pleno. E aí eu vou colocar mais uma camada nessa história. Tipo, a gente está falando de construções subjetivas, até paradigmáticas. Estamos construindo saberes que são muito importantes, que já foram atravessados por raça, mas eles são epistemologicamente muito válidos em relação à reconstrução de outras coisas que vão sempre ser colocados nesse local do recorte. E aí eu vou tentar fazer tentar traduzir isso de uma maneira que me fique um pouco mais palatável. Tipo assim, a Bruna tá aqui, uma mulher negra, uma mulher preta, que vai falar um pouco da parentalidade desse contexto. Só que tu já construiu coisa pra caramba, falando de instâncias muito mais básicas, que já foram recortadas por raça antes, que são as constituintes para que você tivesse desenvolvido. Então, tipo assim, a minha abordagem para a educação parental é olhar a ancestralidade. Pô, mas beleza. Eu não preciso botar raça nesse fator, que eu tô falando aqui de ouvir os mais velhos, buscar a família, buscar as origens, buscar... Tá, beleza, mas eu quero condensar isso tudo numa pergunta. Por que a gente sempre está sendo colocado nesse local de raça, né? A gente está sempre sendo atravessado por esse marcador, né? Essa pergunta é um desabafo e é uma pergunta ao mesmo tempo. Por que a gente sempre está falando a partir dos nossos atravessamentos? Eu queria te ouvir um pouco a respeito da sua percepção pessoal, né? Por que eu sou só os meus atravessamentos quando eu tenho que construir alguma coisa num local onde eu tenho muito mais a oferecer, né? Digamos que eu tenho uma perspectiva diferente para a educação parental, e por que ela só tem que ser restringida ao atravessamento de classe e raça dentro disso tudo? Faz sentido a gente questionar isso? Faz sentido. E eu penso na nossa própria organização enquanto sociedade, né? É muito difícil a gente ter autoindicação para as coisas. Imagina um grupo de trabalho em que diz assim, tem tal função para ser desempenhada, alguém precisa fazer a ata da assembleia. O certo é a gente esperar uma autoindicação, aquela pessoa que está disponível para escrever, para prestar atenção, para depois disponibilizar, ela se colocar. Mas não, o fulano, o estagiário. A gente pressupõe que o estagiário, ele não tem tantas funções assim, porque estudar e depois cuidar das coisas, a gente não sabe o contexto familiar dele, mas a gente pressupõe que ele está mais disponível, então bota o estagiário para fazer a ata. Eu acredito que o atravessamento de raça seja mais ou menos isso. Foi identificado que é um problema. Temos aí várias pessoas cometendo crime à torta e à direita. O racismo está aí. Não importa quem está sofrendo, alguém precisa falar sobre isso. Então, olha só, a gente tem aqui uma mulher de cabelo cacheado, né, que tem a pele mais escura, que chegou nesse lugar de educação parental. Vamos puxar ela para falar, ela deve ter propriedade. A gente nem sabe se essa mulher é racializada. Sim. A gente nem sabe o que vai sair da boca dessa mulher, mas a gente quer explorar mais uma vez o que ela tem para falar, porque nós queremos consumir o que é a parentalidade preta. E para nós que estamos aqui compondo, né? Agora eu posso me colocar como fazendo parte aqui, né? Tendo a honra de fazer parte do Parentalidade Preta. É mais uma questão de aquilombar, de dizer, peraí, a parentalidade que eu exerço
ela é uma parentalidade que tem esse atravessamento. E quem mais está vivendo dessa forma? Levanta a mão aí, vamos trocar. Tem esse lugar, para mim, de estar em roda, de olhar para o lado, de dizer, gente, como é que vocês estão fazendo? Sabe? Acho que a gente tá falando do... Como é o nome, Diego? Tokenismo. Do tokenismo. É isso que a gente tá falando, né? Sim, de fato. Eu acho que é sobre isso. Sim. Acaba que é foda, né, cara? A gente vai fazer, vai ser aquela figura que tá ali. E às vezes não vai ter possibilidade de mudar nada dentro daqui. Não, você tá aqui só fazendo o papel de quem sofre, quem exerce, mas o que você tem para acrescentar de fato nessa mudança que a gente quer fazer pro mundo? Não, você não. Você tá aqui só representando. Queria um momento a gente aprofundar isso, trazer sua irmã pra gente botar isso na mesa junto aqui também, que eu achei muito interessante essa possibilidade, pensar como é que a gente é inserido nos contextos nos quais a gente poderia acrescentar de maneira técnica e não somente como uma figura exótica. Eu vou botar exótica porque eu acho que essa palavra condensa exótica, estrangeira, estranha aquele contexto, sabe? Tecnicamente, como é que a gente pode acrescentar? Tipo assim, vocês não estão vindo a gente perguntar como a gente pode acrescentar tecnicamente. Vocês querem dizer que são inclusos colocando a gente aqui. E é nesse momento que a gente vai pro intervalo. Eu não vou sair daqui sem te lembrar que o Parentalidade Preta é uma iniciativa independente, que não tem empresa defendendo pauta, não tem algoritmo decidindo profundidade. Ela existe porque pessoas acreditam e ajudam isso a funcionar. Pessoas que se comprometeram. Se o meu trabalho aqui já te ajudou a pensar melhor, pense em me ajudar a trabalhar melhor aqui. Você pode pagar 2 bebidas todo mês de Parentalidade Preta. O link é o apoia.se/parenta ou o Pix recorrente no pixparenta@gmail.com. As informações que você precisa para fazer isso acontecer estão na descrição desse episódio. É só chegar lá, não tem mistério. Se comprometer com Parentalidade Preta é um gesto simples, mas que tem um impacto financeiro gigantesco. Agora sim, a gente já pode voltar para a última parte do nosso episódio. Bom, então a gente volta agora no nosso intervalo. Eu queria saber de você, né? Que se você tem alguma mensagem que gostaria de deixar registrada aqui para quem está te ouvindo agora, no futuro, no passado, em algum momento. Se você queria falar alguma coisa que não foi dita até agora. Eu quero trazer um pouco de uma escritora de Boa Viagem, que é aqui do Ceará. E ela fala assim: ele pediu que eu contasse um pouco da minha história. Começo pela lembrança que julgo mais antiga. Como falar rapidamente do desenfreio de catalogar ideias, se enquanto eu conto, eu preciso tomar nota verbal do que eu digo? Eu poderia ter falado diretamente sobre aquele dia, mas eu continuo incapaz de narrar certas coisas sem chegar devagar. E devagar não quer dizer que eu vá falar manso, porque nisso eu sou quase leiga. Tuíra Andrade, em A Boca do Peixe. Acho que tem muita coisa para ser dita. Essa mensagem final, ela pode ser composta por diversas coisas, mas a mensagem que eu queria deixar é essa, assim, de não seja mansa não, tenha coragem de falar, tenha coragem de se achegar onde você nem sequer foi convidada, mas o mundo é nosso, sabe? Os nossos ancestrais, eles deixaram isso pra gente, deixaram esse legado pra gente caminhar, para os nossos caminhos estarem abertos. Eu gosto muito também da frase que diz que a cabeça pensa onde os pés pisam. Então, que a gente possa pisar cada vez mais para colocar a nossa cabeça para pensar, para comunicar com os nossos, para ser exemplo para os nossos filhos, para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Te agradecer por esse momento da gente poder trocar aqui. Pô, valeu demais, eu que agradeço. Só tenho
Eu só tenho a agradecer de fato, né? Primeiro por ter tido a possibilidade, como eu comentei com você, da gente poder construir coisas de dentro da comunidade, né? Eu acho que é o que tem feito mais sentido. Eu já falei um pouco sobre isso, mas mas seria muito errado do Parentalidade Preta buscar de fora, né? A gente já tem trocas de outros momentos, né? A gente sempre tá ali se tangenciando, trocando ideia mesmo. Então seria muito lógico que a gente se encontrasse aqui para fazer isso e que disso também surgisse a possibilidade de uma nova troca, que eu acho muito importante, essas conexões. Eu queria te agradecer, além de agradecer, parabenizar, né? Por ter imprimido um olhar honesto em direção à parentalidade, né? Tendo ido na direção de pensar a raça e classe dentro disso tudo, prova também que quem está fazendo isso não está doido, porque é necessário demais. Então, a gente está fazendo algo, cada um no seu lugar, mas esse encontro nosso aqui mostra que a gente está junto, se fomentando, que eu acho que é o mais importante, se fomentar, falar um do outro, falar com o outro, transmitir, né? Quem está perto, quem não está, faz muito sentido. Então, queria agradecer mais uma vez, né? Parabenizar. E se você não tiver mais nada a dizer, a gente encerra por aqui. É isso. Obrigado mesmo de coração, viu? Já estamos em off aqui. Todos os trechos foram lidos, estudados e roteirizados por mim, Diego Silva. Eu também fiz a curadoria, a narração, a edição, a finalização, a distribuição e a promoção nas redes desse e dos demais episódios. Isso porque o Parentalidade Preta é uma iniciativa independente, sem apoio de grandes marcas, instituições ou portais de mídia. Se esse conteúdo te atravessou, te ensinou ou te fez pensar de uma outra maneira, eu te convido a se comprometer com esse trabalho. Com o valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que sejam, você contribui para a continuidade dos episódios, a produção de materiais gratuitos e o fortalecimento de uma comunidade que educa com dignidade, ancestralidade e consciência racial. Na descrição desse episódio eu deixei o link para o post correspondente a essa série, O Mergulho, no parentalidadepreta.com. Me ajude a manter isso tudo funcionando, se comprometendo no apoia.se/parenta ou no Pix recorrente na chave pixparenta@gmail.com. Por hoje é só e a gente se ouve no próximo episódio.